Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez essa noite para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero trazer uma meditação nessa noite, vinda da parte do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, apenas o versículo de número 6, que fala da fé, a fé em Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. E por que nós não podemos agradar a Deus sem a fé? Porque se nós não crermos que Ele existe, Ele simplesmente é desonrado. Porque uma coisa que não existe não tem honra. Ou seja, tanto faz, ela não existe, não tem como honrar aquilo que não existe. Quando nós temos a nossa fé em Deus, nós acreditamos a Ele o poder de realizar algo em nosso favor, sobre nós também decretamos a nossa confiança nele, de que Ele pode nos salvar, pode fazer algum benefício para nós. Então é isso que a palavra está dizendo. Nós temos que crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, Ele nos dá algum benefício porque cremos nele, cremos na sua existência. Amém? Isso é acreditado, é uma honra que nós damos a Deus. Nós honramos o Senhor com a nossa fé, porque sabemos que Ele existe e que Ele pode fazer algo por nós. E nós podemos observar que muitas pessoas, às vezes pelo simples motivo de não ver a Deus, eles não creem que Deus existe, não creem que Deus existe ou que possa fazer alguma coisa por eles. Então, essas pessoas, como nós podemos meditar, raciocinar, e pela nossa fé e certeza de que Deus existe, porque pela bondade do Senhor eu já tive muitas provas reais, absolutas, da existência desse Deus poderoso na minha vida, vendo Ele realizar milagres, e por isso tenho toda a certeza do que eu estou falando para você nessa noite, porque já aconteceu na minha vida e acontece na vida de muitas outras pessoas, já aconteceram em muitas no passado e acontece no presente e vai acontecer no futuro, porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus que opera no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro, que Ele era, Ele é e Ele será eternamente o mesmo Deus. Então, nós não precisamos raciocinar, ou seja, nós não precisamos compreender a Deus para sabermos que Ele existe. Nós simplesmente podemos olhar ao nosso redor e ver as obras que testificam da existência desse Deus, como a palavra dele diz, e poderemos certificar-nos da sua existência, a não ser que estejamos cegos pelo inimigo a tal ponto que nós não conseguiremos enxergar isso. Mas é fácil se nós olharmos para a Bíblia Sagrada. É por isso que a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a palavra de Deus, ela vai nos libertar e vai nos levar ao crer, ao conhecimento de Deus e a crer na sua existência e que Ele faz e que Ele fará algo em nosso favor. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: o que devo fazer
Senhor. Paulo simplesmente respondeu para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, nós temos que crer em Deus para sermos salvos. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 9 e 10 que a palavra está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. E é saber, se crermos com o nosso coração, se crermos, olha a fé aí, e confessarmos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa boca, seremos salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca nós confessamos para a nossa salvação. Então, é necessário que nós creiamos no Senhor. E em Marcos 16 também está escrito: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. Olha só o que a fé nos leva. Ela nos leva para um patamar muito alto. Ou seja, se nós crermos e nós obedecermos, ou seja, formos batizados, obedecermos a voz de Deus, cremos que Ele existe, obedecermos a sua voz, nós seremos salvos. É o que diz lá em João também, capítulo de número 1, no Evangelho de João, que diz que aquele que crê no Filho de Deus, ele veio para os que eram seus não receberam, mas a todo aquele que crê e o receber, recebeu o seu direito de ser feito filhos de Deus. Então, olha a fé aí nos fazendo ser filhos de Deus, sermos filhos de Deus. Então, é por isso que é necessário. A palavra do Senhor também fala, o mesmo João, só porém nas suas cartas ele diz, olha, e que é por meio de quem nós vencemos o mundo, se não através da nossa fé. É pela nossa fé em Cristo Jesus. É pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo que nós faremos obras maiores do que as que Ele fez ainda. Porque Ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço ainda maiores do que essas. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você não crê que o Senhor Jesus Cristo existe, só porque você não vê, se você não crê que Deus existe só porque você não vê, eu quero te dizer também, você não consegue enxergar o vento, contudo, todavia, Ele está aí, Ele está aqui, faz parte da nossa vida, o respirar. Deus soprou a vida, o vento, o oxigênio nas nossas narinas, isso é Deus quem faz. A lua, as estrelas, o sol que passa por cima de nós, a existência das árvores, de todos os animais, todos foram feitos por Deus. Até há muitos cientistas já chegaram à conclusão que não é possível não existir um Deus, um ser maior que criou todas as coisas, ou seja, não é possível existir as coisas sem existir um ser maior que as criou. E é verdade, até eles conseguiram notar isso e muitas vezes nós não notamos. Quando você olha os casais macho e fêmea dos animais, você olha os seres humanos, você olha o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, você não pode negar que nós raciocinamos porque nós parecemos com Deus. Os animais, eles não serão julgados porque não têm raciocínio, mas nós seremos julgados porque nós temos essa consciência, nós podemos olhar para as coisas e saber que Deus existe. E quero te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que naquele dia lá, se nós deixarmos para crer nele no dia do juízo, naquele dia que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor, que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, naquele dia será tarde demais para nós crermos, porque naquele dia seremos condenados porque nós não cremos nele aqui, para que pudéssemos sermos salvos do juízo da condenação. Porque naquele dia nós não teremos Jesus Cristo, como João disse nas suas cartas, olha, filhinho, se pecardes, tens um advogado junto ao Pai nos céus. Não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado junto ao Pai nos céus, povo, que vai justificar a vocês.
mas naquele dia esse advogado será juiz. E aquele que não creu no seu nome, aquele que não creu no seu sacrifício, vai ser condenado, porque não quis crer, como ele mesmo diz, vocês serão condenados porque vocês não creram no unigênito, no enviado de Deus para a vossa salvação. Então não deixe para crer no Senhor Jesus naquele dia. Creia agora, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê, e principalmente a nossa salvação. Mas olha, a palavra do Senhor, ela não diz apenas para nós crermos e não nos dá um meio de nós chegarmos a conquistar essa fé. Em Romanos 10, no versículo de número 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz também que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça nessa noite a voz do Espírito Santo te dizendo, através desse simples ser mortal, que você, que nós, todos nós, necessitamos de crer em Deus para sermos salvos e justificados pelo sangue de Jesus. E se você não tem essa fé, ouça a palavra de Deus, peça a Deus a fé. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E com certeza o Senhor aumentou a fé deles, dando a eles provas reais dos seus milagres, da sua existência. Deus não te deixará sem ter a fé se você pedir socorro a Ele. Não deixe para pedir tarde demais. Peça hoje mesmo se você não tem essa fé, porque o Senhor te dará e você saberá que Ele é bom. A palavra do Senhor diz: provai e vei que o Senhor é bom. Amém? Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.